Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós abordaremos o tema da microcirculação. Na primeira figura desse slide, nós temos um arranjo dos vasos que vão compor a microcirculação, certo? Então, por definição, a microcirculação ela vai ser constituída por microvasos, que são vasos que têm menos de 0,3 milímetros de diâmetro. E esses microvasos, eles têm a função, então, de trazer o sangue para o tecido e efetivamente fazer trocas entre sangue e células teciduais, sendo depois coletado para retornar para o coração. Então, os vasos que vão constituir essa microcirculação, então, são as arteríolas, que são vasos extremamente finos, né? Eles podem chegar até as arteríolas mais finas, né? Vão chegar a 5 a 9 micrômetros de diâmetro, tá? São vasos que têm uma parede muscular muito bem desenvolvida, então eles podem alterar bastante o diâmetro deles por estimulação do sistema nervoso autônomo. Então, as arteríolas elas são inervadas pelo sistema nervoso autônomo simpático, certo? E essas arteríolas, então, nesse nosso esquema aqui, vão desaguar numa meta-arteríola, que é um vaso muito semelhante em termos de calibre à arteríola, né? Só que a meta-arteríola ela não vai ter uma musculatura contínua como tem a arteríola, mas a meta-arteríola também é inervada pelo sistema nervoso simpático. Então, a estimulação simpática desses dois vasos aqui pode alterar bastante o calibre deles e dessa forma alterar o fluxo de sangue, né? Então, pelo leito de capilares, certo? Então, as trocas elas vão ocorrer entre os capilares e as células teciduais. E uma vez feitas essas trocas, esse sangue, então, vai ser coletado por vênulas que vão coalescendo em vasos cada vez mais calibrosos até saírem da microcirculação. Então, essas vênulas também têm musculatura lisa, só que menos desenvolvida do que arteríolas e meta-arteríolas, e é uma musculatura também descontínua, né? Mas o fato de que existe uma musculatura aqui indica que as vênulas também podem regular o fluxo sanguíneo tecidual, certo? Esse arranjo dos vasos que compõem a microcirculação varia bastante entre os diferentes tecidos, né? De acordo com a sua atividade metabólica e de acordo com a sua função. Então, quanto mais alto é o metabolismo de um tecido, mais densa vai ser essa rede de capilares, certo? Mas de uma forma geral, a microcirculação está organizada de tal forma que as células do parênquima elas não fiquem distantes, né, dos capilares. Por quê? Porque as trocas entre capilares e células teciduais vai ocorrer principalmente por difusão. Então, se eu tiver células muito longe dos capilares, essas células vão ter dificuldade em obter nutrientes, gases respiratórios e eliminar suas excretas, certo? Então, aqui embaixo existe um outro tipo de organização da microcirculação. Então, vocês vejam que existe uma arteríola que está trazendo sangue, né? Então, para uma rede capilar, tá? Então, esse sangue pode cair na rede capilar e fazer trocas com os tecidos nas adjacências, né? E ele vai abandonar, então, esse capilar para voltar para um vaso venoso, certo? Mas existe também uma conexão direta entre a arteríola e a vena, que a gente chama de anastomose arteriovenosa, o que a gente pode também chamar de shunt,
né? Então, esse tipo de anastomose, ele é característico da nossa pele, por exemplo, das extremidades do corpo, mãos, pés, e ele vai estar muito envolvido com termorregulação, né? Então, quando a gente precisa dissipar calor, a gente quer que o sangue flua mais próximo à superfície do corpo. Então, eu vou aumentar o fluxo sanguíneo em regiões superficiais. Quando está frio, a gente quer que a circulação ocorra mais longe da superfície da pele. Então, o fluxo sanguíneo vai ocorrer principalmente pelo leito de capilares. Então, dependendo se eu preciso reter ou dissipar calor, eu vou fazer o fluxo sanguíneo circular mais por um ou por outro tipo de vasculatura. Os capilares, só relembrando, são formados por uma única camada de células endoteliais, né? E são os vasos com a menor luz do nosso organismo, o menor diâmetro, tá? Então, esse diâmetro é tão pequenininho, né? Que os eritrócitos, que são os maiores elementos figurados do nosso plasma sanguíneo, então são as maiores células circulantes, elas têm que se deformar para passar através desses capilares. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais os eritrócitos têm uma área superficial tão grande em relação ao seu volume, né? E uma membrana tão flexível, para eles não romperem à medida que eles passam através desses capilares. Então, a parede dos capilares, assim como a disposição dos capilares nos vários tecidos, também pode variar, certo? Então, a gente tem aqui 3 tipos de capilares: os contínuos, os fenestrados e os sinusoidais. Então, os capilares contínuos são os capilares mais comuns do nosso organismo. Então, eles vão ser compostos por uma membrana basal, então constituída por tecido conjuntivo, e células endoteliais. E essas células endoteliais, né, elas vão aderir umas às outras por junções intercelulares. Mas essas junções intercelulares, elas não são contínuas, elas não se localizam em toda a interface entre duas células. Elas se localizam em alguns pontos, de forma que permanecem espaços entre essas junções intercelulares que permitem trocas de substâncias, né? Além disso, se observa também nesse endotélio capilar diversas cavéolas, que a gente já vai ver a estrutura delas, mas que elas vão ser importantes para auxiliar no movimento transcelular de substâncias. Quando a gente fala de mecanismo transcelular, né, é que para a substância sair do plasma sanguíneo em direção ao interstício, ela tem que passar através das células intersticiais. Existe também o transporte intercelular. Então, na verdade, as substâncias vão passar entre as células, nessas fendas intercelulares que vão se formar entre as junções intercelulares, certo? Então, essas junções interendoteliais, elas têm de 10 a 15 nanômetros de tamanho, né? Mas elas não existem em todos os tecidos. Então, lá no sistema nervoso central, por exemplo, elas vão estar ausentes, porque no sistema nervoso central nós temos capilares, né, que devem controlar muito bem a entrada de substâncias no interstício nervoso para não causar distúrbios na composição desse interstício nervoso, certo? Então, esses capilares modificados constituem o que a gente chama de barreira hematoencefálica. E na barreira hematoencefálica, então, a gente não tem
essas passagens intercelulares para as substâncias, certo? Depois, os capilares fenestrados, eles já são mais permeáveis do que os capilares comuns, porque eles apresentam estruturas chamadas fenestras, pelas quais vão ocorrer as trocas de substâncias, né? Então, esses capilares fenestrados, eles estão em locais, né, onde a gente tem que ter uma maior capacidade de trocas de substâncias entre o capilar e o tecido. Por exemplo, no intestino, onde a gente vai ter absorção de grande parte das substâncias, né, dos nutrientes do sistema digestório, em glândulas que precisam jogar hormônios na circulação sanguínea, ou nos rins, então, que tem como função fazer a filtração do sangue, e, portanto, eu preciso ter capilares mais permeáveis, né? Então, essas fenestrações, né, elas são bem maiores do que as junções interendoteliais, tendo 50 a 80 nanômetros de diâmetro, então facilitando bastante as trocas entre o meio intra e o meio extravascular, certo? E por fim, nós vamos ter então vasos chamados sinusoidais ou capilares sinusoidais, que são na realidade vasos descontínuos, né? E que estão presentes em substâncias, em locais onde eu tenho que ter ainda maior permeabilidade, como por exemplo no fígado, como por exemplo na medula óssea, como por exemplo no baço, né? Então, nesses locais, eu vou ter movimento não só de solutos e solventes, mas inclusive de componentes celulares. Por exemplo, lá na medula óssea, né, vocês lembram que ocorre a produção de elementos figurados do plasma sanguíneo, como os eritrócitos e como as plaquetas, certo? Então, esses capilares sinusoidais, eles vão ter fenestras maiores que os capilares fenestrados, né? E, além disso, eles vão ter gaps, né? Ou regiões de descontinuidade entre as membranas plasmáticas de células contíguas com um diâmetro bastante grande. Então, o que também facilita muito as trocas. Nós podemos observar aqui, então, o esquema da parede de um capilar, né? Então, as células endoteliais que estão formando a parede desse capilar e a membrana basal, certo? As substâncias que vão sofrer trocas entre o plasma sanguíneo e o tecido podem seguir por várias vias diferentes. Uma delas é a fenda intercelular, certo? Então, essa fenda intercelular, a gente observa que ela ocorre entre duas células endoteliais contíguas, tá? Então, lembrem que há pouco a gente disse que essas células, elas eram mantidas unidas por junções interendoteliais, mas entre uma junção e outra vai se estabelecer uma fenda, certo? E essa fenda, então, ela vai ser importante para a troca de substâncias como sódio, potássio, cloreto, então íons, água e substratos energéticos como a glicose, certo? Então, apesar dessas fendas intercelulares representarem uma parcela relativamente da área total de trocas dos capilares, né? A elevada energia cinética dessas substâncias faz com que ocorra troca considerável entre o meio intra e extravascular. Além disso, né, na parede desses capilares vão existir as cavéolas, que a gente comentou há pouco, certo?
Então, aqui vocês têm a estrutura de uma cavéola, tá? Na verdade, a cavéola, ela vai formar vesículas endocíticas, né? Formadas por caveolina, que é essa estrutura aqui, combinada com fosfolipídios, esfingolipídios e colesterol, certo? Então, essas vesículas endocíticas, né, elas vão se formar intravascular, né, e vão engolfar, digamos assim, uma pequena quantidade de plasma e vão auxiliar na transcitose. Então, vão fazer um transporte transcelular dessa pequena porção de plasma e dos componentes presentes ali. Então, essa parece ser uma via de trocas bem importante para macromoléculas, como, por exemplo, proteínas. Eventualmente, essas cavéolas, elas podem se alinhar e se fusionar, formando canais vesiculares, tá? Mas o quanto esses canais vesiculares são importantes e são comuns e em que tipos de tecidos estão presentes ou são mais importantes, isso ainda é uma questão de investigação, certo? E as substâncias lipossolúveis, elas simplesmente atravessam a membrana dos capilares. Então, como por exemplo o oxigênio e o CO2. Oxigênio se difundindo do plasma para o tecido, CO2 se difundindo do tecido para o plasma, certo? Os solutos hidrossolúveis, então, eles vão ter trocas realizadas principalmente através do mecanismo de difusão. Então, essa difusão transcapilar, ela vai ser passiva e ela vai ser dependente de vários fatores, entre os quais a diferença de concentração entre o soluto no meio intravascular e no meio intersticial, da área da superfície de trocas desse capilar, da distância de difusão, então envolvendo principalmente a espessura da parede do capilar e da própria permeabilidade da parede do capilar, essa substância. Então, esses aspectos todos, eles sofrem um certo grau de variabilidade de um tecido para outro, porque como nós acabamos de ver, existem diferentes tipos de capilares, os contínuos, os fenestrados e os sinusoidais. E a permeabilidade desses capilares vai se modificando, né? Sendo menor nos contínuos do que nos fenestrados e menor nos fenestrados do que nos sinusoidais, certo? Ainda assim, sempre quando a gente pensa na difusão de uma substância, a gente tem que levar essas características em consideração, certo? Então, a gente está representando aqui a parede do capilar, aqui o meio intravascular e aqui o meio intersticial, né? E então o fluxo do soluto hidrossolúvel, ele vai depender do gradiente de concentração entre o meio intracapilar e o meio intersticial, vai depender da área total de trocas e, como a gente falou, vai depender da espessura da parede. Então, a permeabilidade dos capilares, ela está muito relacionada com as dimensões dos poros desses capilares, né, através dos quais vão ocorrer trocas de várias substâncias, tá? Então, e essa permeabilidade, de novo, vai variar em diferentes tipos de capilares, mas no nosso exemplo aqui, a gente está analisando um capilar contínuo, como o existente no músculo esquelético, e a gente está representando aqui a permeabilidade relativa da parede desse capilar a várias substâncias, né? Então, eu tenho que a permeabilidade à água é 1, certo?
e aí eu tenho a permeabilidade relativa de substâncias com pesos moleculares crescentes. E a gente observa que quanto maior é o peso molecular, menor é a permeabilidade relativa, certo? Então, além do gradiente de concentração, da área de trocas, da espessura, eu também tenho que levar em conta a permeabilidade do capilar àquela substância hidrossolúvel específica. Quando a gente analisa o movimento de líquidos através dos capilares, mais especificamente de água, né, a gente tem duas vias pelas quais as trocas podem ocorrer. Então, uma é a via transcelular, ou seja, o endotélio apresenta canais de água formados por aquaporina, e outra é a via paracelular, né, que é a água que flui através das fendas intercelulares, tá? Mas esses movimentos de líquido, esses movimentos de água, eles vão depender não de difusão, e sim de forças hidrostáticas e osmóticas, certo? Então, os movimentos de líquido nos capilares, eles vão ocorrer por filtração, quando a substância, quando o líquido sai do capilar em direção ao tecido, e reabsorção, quando a substância se movimenta do tecido em direção ao capilar, certo? E o fato de haver filtração ou reabsorção, né, depende das pressões resultantes dos componentes hidrostáticos e dos componentes osmóticos, como a gente vai ver a seguir. Então, os movimentos de fluidos nos capilares, eles vão ocorrer de acordo com as forças de Starling, certo? Então, nós vamos considerar duas pressões hidrostáticas, a pressão capilar e a pressão intersticial, e duas pressões osmóticas, a pressão coloidosmótica plasmática e a pressão coloidosmótica intersticial, certo? E nós vamos ver o que acontece, então, com o balanço dessas pressões, de forma a avaliar o que acontece com a filtração de substâncias do capilar tecido e a reabsorção de substâncias do tecido de volta para o capilar. Então, um aspecto importante é que a extremidade arterial do capilar vai ter uma pressão capilar mais elevada do que a extremidade venosa, porque à medida que o sangue flui ao longo desse capilar, a pressão capilar vai diminuindo. Então, nós temos aqui o equilíbrio dessas pressões hidrostáticas e osmóticas na extremidade arterial do capilar, certo? Então, na extremidade arterial do capilar, nós vamos ter, então, três forças que favorecem a saída de substâncias do capilar para o tecido. São elas a pressão capilar, então a gente pode ver pelos valores aqui em milímetros de mercúrio que a pressão capilar é a principal pressão, então jogando substâncias do capilar pro tecido, certo? Nós temos uma pressão intersticial. Essa pressão intersticial, ela é negativa. Então, na realidade, ela também vai favorecer a saída de substâncias do capilar para o interstício, já que ela é negativa, certo? E, por fim, a pressão coloidosmótica do fluido intersticial. Então, que é uma pressão que também favorece a saída de fluidos do capilar para o interstício. Então, a pressão capilar, a pressão intersticial e a pressão coloidosmótica intersticial estão favorecendo a saída de líquidos, de fluidos desse capilar
e somam uma pressão de 41 milímetros de mercúrio, certo? Então, a gente ignora esse sinal negativo aqui, porque na realidade a pressão negativa ela vai trabalhar junto com a pressão capilar e junto com a pressão coloidosmótica. Então, a gente simplesmente soma esses três valores absolutos e desconsidera o sinal. Então, a gente tem uma pressão total de 41 milímetros de mercúrio forçando substâncias para fora do capilar, certo? A única pressão que sobrou para reter líquido dentro do capilar ou para favorecer a reabsorção é a pressão coloidosmótica plasmática, gerada pelas proteínas plasmáticas. Essa pressão é de 28. De qualquer forma, eu tenho 41 milímetros de mercúrio forçando o líquido para fora do capilar e 28 milímetros de mercúrio favoráveis a manter o líquido dentro do capilar. Quando eu faço a diferença entre as duas, eu tenho uma pressão de 13 milímetros de mercúrio favorável à saída de substâncias do capilar, favorável à filtração. Então, na extremidade arterial do capilar vai ocorrer a filtração, certo? Agora, o que vai acontecer na extremidade venosa? A gente já disse que na extremidade venosa a pressão capilar cai. Era de 30 na extremidade arterial, agora na extremidade venosa essa pressão capilar veio para 10. E a gente também comentou que essa pressão capilar era o principal fator que favorecia a saída de substâncias do capilar. Só que agora ela está muito diminuída, tá? Então, de novo, nós vamos somar as três forças que favorecem a saída de substâncias do capilar. Só que agora esse somatório vai dar 21 só, por causa da queda da pressão capilar. Em contrapartida, a pressão coloidosmótica plasmática continua sendo 28 e favorável à reabsorção de líquido. Então, agora, quando eu faço a diferença das forças que movem fluidos para dentro e para fora do capilar, eu tenho um gradiente de 7 milímetros de mercúrio, favorável à reabsorção lá na extremidade venosa capilar. Esse esquema, então, faz um resumo, né, das tendências à direção do fluxo de líquidos na extremidade arterial e na extremidade venosa do capilar, certo? Então, nós vimos que na extremidade arterial do capilar, né, nós tínhamos uma pressão capilar bastante elevada, de forma que a gente tinha uma pressão total forçando então substâncias do capilar por interstício de 13 milímetros de mercúrio, certo? À medida que o sangue flui ao longo desse capilar, né, a gente vai ver que a tendência à filtração de substâncias para fora do capilar vai caindo. E o motivo dessa queda é a queda na pressão capilar, certo? Porque à medida que o sangue flui ao longo do capilar, a pressão vai caindo, certo? Até que a pressão capilar fica tão baixa que, ao invés de eu ter filtração, ou seja, saída de substâncias do capilar, eu vou passar a ter entrada de substâncias no capilar. Eu vou ter absorção de substâncias, certo? E essa absorção, ela vai aumentando até atingir o seu máximo lá na extremidade venosa, né? Quando a gente viu que ela é, então, favorável, em torno de 7 milímetros de mercúrio, à entrada de substâncias, tá? Por quê? Porque aqui a pressão capilar, que é a principal força para jogar substâncias para o interstício, está muito baixa e vai estar mais baixa que a pressão coloidosmótica plasmática, certo? Então, o que esse esquema nos mostra é que na extremidade arterial existe uma tendência à filtração. Essa tendência à filtração vai diminuindo à medida que o sangue flui ao longo do capilar,
até que a gente inverte a tendência de filtração para absorção. Muito bem. Vários fatores são capazes de alterar o balanço entre as pressões hidrostáticas e coloidosmóticas entre os capilares e o interstício, né? Então, dentre esses vários fatores estão aqueles que alteram especificamente a força hidrostática, né? A força, então, principalmente intracapilar, tá? Como, por exemplo, o simples efeito da gravidade, certo? Então, num indivíduo que está em ortostatismo, né, a gente sabe que a pressão venosa nos membros inferiores, ela é bastante elevada. Por quê? Porque a gente tem o sangue pesando dentro dos vasos, né? Então, os vasos venosos estão com as suas válvulas abertas, né? A gente tem um fluxo venoso contínuo, mas a gente tem uma coluna de sangue entre o coração e os pés, por exemplo, bastante grande, o que faz com que a pressão nos nossos pés fique em torno de 80 a 100 milímetros de mercúrio de pressão. E isso é um efeito da gravidade sobre o sistema venoso. Só que se aumenta a pressão no sistema venoso, né, fica mais difícil para o capilar escoar nesse sistema venoso. Então, vai aumentar a coleção de líquido nos capilares. E agora, quanto mais líquido nos capilares, mais alta a pressão hidrostática capilar, certo? E isso vai favorecer o edema. Então, ficar em pé parado em ortostatismo vai favorecer o edema por causa de um efeito retrógrado da pressão venosa sobre a pressão capilar, né? Como nós já discutimos nos exercícios que vocês já fizeram, né? Esse efeito retrógrado sobre os capilares, né? Ele também pode ocorrer em disfunções do lado esquerdo do coração, né? Então, quando o coração esquerdo não consegue ejetar sangue de forma eficiente, não consegue se esvaziar de sangue eficientemente, isso também tem um efeito retrógrado sobre os átrios, que não vão conseguir se esvaziar adequadamente nos ventrículos. Se os átrios não estão conseguindo se esvaziar adequadamente no ventrículo esquerdo, a veia pulmonar também não está conseguindo escoar normalmente para o átrio. E se a veia pulmonar não está conseguindo escoar adequadamente no átrio, aumenta a pressão nos vasos venosos pulmonares e isso vai acabar aumentando a pressão capilar pulmonar, certo? Então, em danos do lado esquerdo do coração, então, ventrículo esquerdo insuficiente, né? Isso vai gerar aumento de pressão capilar pulmonar e isso pode provocar um edema pulmonar, inclusive fatal, certo? Quando existe disfunção do lado direito do coração, nós vamos ter então esse mesmo efeito retrógrado, né? Do ventrículo sobre o átrio, do átrio sobre os vasos venosos e dos vasos venosos, então, sobre os capilares sistêmicos, certo? Então, vai ocorrer edema periférico, vai ocorrer ascite, né, que é a coleção de líquido na cavidade abdominal também, certo? Então, tudo por esse efeito retrógrado de pressão, primeiro aumentando nos átrios, depois nos vasos venosos, depois nos capilares, aumentando a pressão hidrostática capilar. Outros fatores que podem alterar esse fluxo de líquidos
envolvem modificações na permeabilidade vascular. Então, essas alterações na permeabilidade vascular, elas estão relacionadas à inflamação, né? Então, em locais inflamados, normalmente ou comumente se formam edemas, certo? Por quê? Porque na inflamação são liberadas substâncias como histamina, como citocinas, que têm efeitos vasoativos, né? E que atuam na própria permeabilidade vascular, então facilitando as trocas entre o meio intravascular e os tecidos, tá? E além de condições que alteram as forças hidrostáticas e a própria permeabilidade vascular, a gente tem várias outras situações que afetam as forças coloidosmóticas, né? Então, quando a gente fala de pressão coloidosmótica plasmática, normalmente a gente está se referindo às proteínas plasmáticas, certo? E essa pressão coloidosmótica depende da concentração de proteínas. E a gente discutiu que a pressão coloidosmótica plasmática é a única força que favorece a absorção de substâncias do interstício para o capilar e que tende a reter líquido dentro do capilar. Portanto, qualquer coisa que diminua a concentração plasmática de proteínas vai diminuir essa pressão coloidosmótica e vai diminuir a tendência a reter líquido dentro do capilar e a absorver líquido do interstício para dentro desse capilar. Então, existem várias situações que vão gerar isso. Por exemplo, a síndrome nefrótica, né? Que é característica de uma série de patologias que acometem um sistema renal e que é caracterizada por perda de proteína na urina, certo? Então, o indivíduo começa a perder proteína na urina, isso vai fazer com que diminua a concentração plasmática de proteína, diminua, portanto, a pressão coloidosmótica plasmática. E se está diminuindo a pressão coloidosmótica plasmática, eu não estou conseguindo reter líquido de forma eficiente dentro do meu sistema vascular. Então, isso vai gerar edema, né? Na gestação, também existe uma queda das forças coloidosmóticas, porque muitas vezes o fígado ele não vai conseguir acompanhar a expansão do plasma sanguíneo com produção de proteínas, certo? E além disso, além do plasma sanguíneo estar expandindo, né, e existirem as necessidades nutricionais do feto, que vão envolver também determinadas proteínas, existem outras alterações vasculares na gestante, né, que vão favorecer a formação de edema. Por exemplo, essa gestante vai ter uma maior permeabilidade vascular por conta dos esteroides relacionados à gestação, e o útero gravídico vai promover compressão de vasos venosos. E essa compressão vai dificultar o retorno venoso de membros inferiores, né? Então, essa gestante vai ter uma combinação de queda de pressão coloidosmótica plasmática, porque o plasma sanguíneo está expandindo mais do que ela está conseguindo produzir proteína, né? Mas ela também vai ter alterações hidrostáticas por compressão de vasos venosos, né? Veias ilíacas entre elas, certo? Impedindo então um retorno venoso adequado. E de novo, o aumento da pressão venosa vai acabar refletindo retrogradamente na pressão hidrostática capilar, certo? E um indivíduo com nutrição inadequada de proteínas, então malnutrição proteica,
ele também vai apresentar uma queda nas proteínas circulantes e também vai apresentar diminuição da pressão coloidosmótica plasmática. E mais uma vez, vai ser uma situação que favorece o edema, né? Então, todas aquelas situações que aumentam a pressão intracapilar, que aumentam a permeabilidade de vasos e que diminuem a pressão coloidosmótica plasmática, vão favorecer a formação de edema. Muito bem, a gente viu que no capilar a gente tinha 13 milímetros de mercúrio favoráveis à filtração de substâncias na extremidade arterial e 7 milímetros de mercúrio favoráveis à absorção de substâncias na extremidade venosa. Então, analisando isso, a gente já percebe que nos capilares vai ocorrer mais filtração do que absorção, tá? Então, essa diferença entre filtração e absorção é de 2 a 4 litros, certo? Então, esse líquido que está sendo filtrado e não está sendo absorvido, ele não pode se acumular no tecido. Então, quem é que vai retirar o líquido desse tecido? Quem vai fazer esse trabalho são os vasos linfáticos, né? São eles que vão completar o equilíbrio local de fluidos e vão retornar ao sangue o excesso de fluido intersticial, tá? Então, vocês estão vendo nesse esquema a estrutura dos vasos linfáticos, tá? Então, eles têm uma porção terminal, existe toda uma discussão se essa porção terminal ela é uma porção aberta ou se essa porção terminal ela é fechada com poros, com fenestras, né, e com gaps, tá? Mas a questão é que, então, dessas terminações linfáticas e dos capilares linfáticos, né? Esse líquido vai drenar do tecido para vasos linfáticos cada vez mais calibrosos até desaguar no sistema venoso, certo? Então, esses capilares linfáticos, né, eles são constituídos por células endoteliais. Essas células endoteliais, elas estão parcialmente sobrepostas, formando poros e formando os gaps, né? E a entrada de líquido, então, do tecido para dentro do sistema linfático vai ocorrer porque normalmente os tecidos eles são pouco complacentes, de forma que um pequeno aumento de líquido livre no tecido aumenta bastante a pressão intersticial, de forma que essa pressão intersticial vai ser maior que a pressão dentro dos capilares linfáticos, favorecendo então a entrada de líquido nesses capilares linfáticos, certo? E esses capilares linfáticos, então, eles vão coalescendo em vasos cada vez mais calibrosos, com válvulas e com musculatura lisa na sua parede, tá? Então, à medida que essa porção do vaso linfático vai se enchendo, essa musculatura lisa, então, o vaso linfático em si e a musculatura lisa vão se distendendo, e isso gera um mecanismo miogênico, então, que gera a contração desse músculo liso, fazendo a compressão desse vaso linfático e jogando a linfa, então, mais para frente, né, retornando para o sistema venoso, certo?
Então, é uma forma de bombeamento do sistema linfático, é uma característica intrínseca da musculatura lisa que existe nesses linfáticos coletores. Então, as células endoteliais que formam os capilares linfáticos, elas estão presas ao parênquima tecidual por filamentos específicos, certo? Então, filamentos de ancoramento que a gente chama. Então, na fase de enchimento, ou na fase de expansão, né, dos vasos linfáticos, a coleção de líquido tecidual, ela gera aumento de volume e tração daqueles filamentos de ancoramento aos quais as células endoteliais dos linfáticos estão acopladas. Então, isso vai fazer com que se abram espaços entre essas células endoteliais, se abram poros entre essas células endoteliais, favorecendo, então, o influxo de líquido do meio intersticial para o vaso linfático, tá? Então, essa coleção de líquido, né, além de gerar uma alteração de volume que faz a tração desses filamentos de ancoramento, também vai aumentar significativamente a pressão intersticial. Então, agora, com a passagem aberta pela tração dos filamentos e um aumento da pressão intersticial, eu tenho entrada de fluido nos vasos linfáticos, certo? Muito bem. Seguindo a fase de expansão, ocorre a fase de compressão, tá? Durante essa compressão, né, a pressão hidrostática dentro do capilar inicial, ela aumenta. Então, essa compressão externa pode ser por músculos, essa compressão externa pode ser, por exemplo, pela motilidade gastrointestinal. Então, o sistema gastrointestinal ele é envolto por um sistema bastante rico de vasos linfáticos, né? E os próprios movimentos, então, de mistura e propulsão do alimento podem gerar compressão nesses vasos. Então, essa compressão nesses vasos vai fazer com que ocorra abertura de válvulas e o líquido seja impulsionado para estruturas cada vez mais calibrosas, certo? Até chegar naqueles vasos linfáticos que têm musculatura lisa e que tem contração miogênica dessa musculatura lisa, ajudando então a propulsão da linfa ao longo do sistema linfático. Então, o sistema linfático, né, ele não está presente em todos os tecidos. Então, no miocárdio e no encéfalo, por exemplo, a gente não tem vasos linfáticos. Em contrapartida, em algumas outras regiões, né, ele é extremamente bem desenvolvido, como na pele, no trato geniturinário, respiratório e gastrointestinal, certo? Então, a gente pode perceber que o sistema linfático ele também tem localizações estratégicas, né? Porque ele está acoplado ao sistema imune nos linfonodos, né? Então, os linfonodos são massas de linfócitos, de macrófagos que vão proteger o nosso organismo de agentes agressores, certo? Então, é muito importante que o sistema linfático seja bem desenvolvido, por exemplo, em torno do sistema gastrointestinal, né? Porque a gente tem uma flora bacteriana muito ativa, uma microbiota, né? Constituída de várias bactérias que, na verdade,
não nos causam mal nenhum, desde que sejam contidas dentro do sistema digestório, né? E ao mesmo tempo, esse sistema linfático ele vai ser importante para a absorção de nutrientes, principalmente de nutrientes lipídicos, né? Bom, e como vocês estão vendo aqui, os vasos linfáticos, então, eles vão se abrir nas veias subclávias, de forma que todo o líquido que esses vasos linfáticos estão drenando dos tecidos, que está em torno de 2 a 4 litros por dia, está sendo retornado para o sistema circulatório pelo fato do sistema linfático desaguar lá na veia subclávia. Por fim, aqui a gente tem um balanço, né, dos fluxos nos capilares entre filtração e absorção, que torna então muito evidente a importância crucial do sistema linfático para manter o equilíbrio, né, de trocas no nosso organismo, certo? Então, a gente tem aqui o lado esquerdo, né, gerando uma pressão favorável ao fluxo contínuo de sangue lá para os leitos capilares, onde vão ocorrer as trocas, certo? Então, lá nos capilares, a gente vai ter nas extremidades arteriais, principalmente filtração de substâncias. Então, vejam que a gente filtra em torno de 20 litros por dia, enquanto que na extremidade venosa a gente reabsorve só 16 a 18 litros por dia, certo? Então, eu filtrei 20, eu absorvi 16 ou 18, então entre 2 e 4 litros de líquido, de fluido, permaneceram no tecido. E são esses 2 a 4 litros de fluido que vão ser drenados pela linfa e devolvidos para o sistema venoso, certo? Então, essa função da linfa é extremamente importante quando a gente pensa em proteínas, né? Proteínas normalmente são moléculas muito grandes e que não passam facilmente através da parede dos capilares. Lá atrás a gente viu a permeabilidade dos capilares à albumina. A albumina é uma das menores proteínas do nosso organismo. E vocês viram que a permeabilidade dos capilares à albumina já é bastante baixa, né? Então, para outras proteínas que são maiores, é mais baixa ainda. Ainda assim, tá? A gente filtra em torno de 100 a 200 gramas de proteína por dia, mas a gente só reabsorve 5. Então, o que acontece com as 95, 195 que sobraram lá no tecido? Né? Elas vão ser devolvidas para o sistema circulatório pelo sistema linfático. Tá? Em contrapartida, a glicose, por exemplo, a gente só filtra para os tecidos, certo? Porque é um substrato energético que os tecidos vão consumir. Então, normalmente a gente não absorve dos tecidos, a não ser, obviamente, em locais específicos, como por exemplo lá o fígado, né, onde a gente tem quebra de glicose em glicogênio e liberação então desse glicogênio para circulação sanguínea, né? Mas de forma geral a glicose é só filtrada, tá? Então o que o sistema linfático vai fazer é devolver para o sistema sanguíneo, né, o desbalanço entre filtração e reabsorção, tá? E como eu acabei de comentar, né, em alguns lugares esse sistema linfático é muito desenvolvido, primeiro porque tem componentes do sistema imune associados e segundo, por causa da função do tecido. Então, lá no trato gastrointestinal, a absorção da linfa. Por fim,
nós temos um gráfico aqui que mostra os ajustes do fluxo linfático, as alterações da pressão intersticial, certo? Então, vocês percebam que a pressão intersticial normalmente é em torno de 3 milímetros de mercúrio, certo? Menos 3 milímetros de mercúrio. Bom, se essa pressão intersticial sobe um pouco, né, como a gente pode ver aqui, vocês percebem um aumento muito grande do fluxo relativo de linfa. Ou seja, como eu comentei há pouco, o meio intersticial, tecidual, ele não é muito complacente, de forma que mesmo um pequeno aumento no volume de líquido vai aumentar significativamente a pressão intersticial. E uma vez que essa pressão intersticial se torna mais elevada que a pressão dentro dos vasos linfáticos, o fluxo de linfa aumenta bastante. Então, a gente está normalmente operando nessa porção aqui da curva, de forma que o sistema linfático ele consegue compensar rapidamente, né, desbalanços maiores ou menores entre filtração e reabsorção, certo? Agora, a partir do momento que se forma um edema, o sistema linfático se torna menos eficiente para drenar esse tecido, certo? Porque o que acontece? Quanto mais alta vai se tornando a pressão, e esse é o caso do edema, vocês veem que chega o fluxo relativo de linfa chega a um platô. Por que chega a esse platô? Porque uma vez que o tecido já está edemaciado e já está distendido, eu vou precisar de aumentos muito maiores de volume nesse tecido para aumentar significativamente a pressão, certo? Então, ele está agora numa situação onde ele já está mais complacente, ele já está acomodando o líquido. Então, como ele está mais complacente, ele faz variar menos a pressão e, portanto, o fluxo relativo de linfa não vai acompanhar essas adaptações, tá? Então, fisiologicamente, em condições normais, né, o fluxo de linfa ele é bastante sensível a pequenas variações de pressão, que é o que acontece fisiologicamente numa situação normal, mas uma vez tendo se estabelecido na situação de edema, vocês vejam que não tem um fluxo de linfa que continue crescendo, ele vai atingir um platô, um máximo, né? Por quê? Porque agora esse tecido demasiado vai precisar muito mais variação de volume para mudar a pressão dele, porque ele já está distendido, ele já está numa situação mais complacente de acomodar mais líquido.